E aí galera, esse vai ser um vídeo sobre doença hipertensiva específica na gestação. E lembrando mais uma vez, certo? Eu não estou aqui com obrigatoriedade de gravar todas as aulas, certo? Isso aqui eu estou fazendo para mim e eu estou disponibilizando, então por favor não me perturbem caso esteja faltando alguma aula. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Bem, o que foi que ele falou aqui nesses primeiros slides, no segundo, no terceiro e no quarto? Ele falou basicamente a importância de se estudar essa doença. É simples. É uma doença muito comum, muito prevalente. É uma doença que mata muito, tanto que no Brasil, a principal causa de morte materna é a hipertensão da gravidez, específica da gravidez, entendeu? Então é uma coisa muito importante. Então ele fala, basicamente o que ele falou aqui foi isso. Ele botou aqui algumas coisas que podem acontecer. Tem os riscos maternos de ter pré-eclâmpsia, hemorragia, edema agudo de pulmão, síndrome HELP, um bocado de coisa. Descolamento prematuro da placenta. Ele é responsável por 1/3 dos partos que são prematuros, ou seja, parto prematuro de todos os partos, 1/3, 33,33% é por causa de hipertensão na gravidez. Aí tem os riscos para o recém-nascido também, restrição de crescimento fetal, prematuridade, sofrimento fetal, óbito fetal, enfim. E tem, ou seja, é importante estudar? Porque acontece muito e mata. Pronto, basicamente é isso. E das mortes, principalmente por doença hipertensiva na gravidez, é o que mais mata as pacientes que estão no período gestacional. O que ele falou foi isso. Enfim, aqui nesse slide 5, o que é que você classifica como hipertensão? Você não classifica mais como acréscimo de 30 na sistólica e de 15 na diastólica. Não, você considera apenas assim. Está igual ou maior de 140, a sistólica, e a diastólica maior ou igual a 90, já é hipertensão, beleza? Já é hipertensão, não tem mais nada do que fazer. E você considera o quinto ruído de Korokroff, beleza? Foi só isso que ele falou. Basicamente é pegar esse slide e ler, não tem o que fazer não. Pegar esse slide e ler. 140 sistólica, mais do que 90 diastólica. Não usa acréscimo e quinto ruído de Korokroff. Pronto. Slide 7, hipertensão crônica. O que é basicamente hipertensão crônica? É saber se a paciente... basicamente, a paciente era hipertensa e ficou grávida. Basicamente isso. Tem duas formas de você averiguar isso. Como é que você pode fazer? Quando ela já tem hipertensão, certo? E aí ela entra na gravidez e aí ela... Recapitulando. Hipertensão crônica é quando a paciente já é hipertensa antes da gravidez. Então isso é válido até quando? Quando ela, antes de engravidar, ela já sabia que era hipertensão crônica, ou quando, antes das 20 semanas de gestação, foi diagnosticado hipertensão, beleza? Por quê? Porque pré-eclâmpsia só é a partir de 20 semanas, então você já garante que ela era hipertensão crônica. Aí beleza, digamos que passou as 20 semanas e foi aferir a pressão, ela nunca aferiu antes e a pressão dela estava aumentada. Como é que você sabe se ela é hipertensão crônica ou esse aumento da pressão é por causa da gravidez? Você considera ela como um fator de risco, espera a gestação acabar e aí 12 semanas, ou seja, 3 meses depois da gravidez, se a pressão dela continuar alta é porque ela era hipertensão crônica. Isso é só para critério epidemiológico. Aqui no áudio ele estava falando tudo junto no slide só, por isso que ficou meio embaralhado, mas vamos lá. Agora ele começou de verdade mesmo. Hipertensão crônica, o que é? É quando ela é diagnosticada antes das 20 semanas ou quando ela é diagnosticada 12 semanas depois da gravidez, beleza? Então até 20 semanas da gravidez, se você diagnosticar hipertensão, você considera como hipertensão crônica. Teve um menino, já não está mais na gestação, passou 12 semanas, continuou com pressão alta, hipertensão crônica. O professor comentou aqui porque tem essa obrigatoriedade de ser 20 semanas. Ele vai explicar, mas eu já vou dizer porque você está só revisando, beleza? Você já estudou. É porque 20 semanas é quando começa a segunda migração trofoblástica. E aí é quando acontece realmente o risco de ter pré-eclâmpsia. Se for falar, é isso. Ele chama aqui a atenção da turma que se aparecer na prova, dizendo lá, paciente com menos de 20 semanas com hipertensão, e você marcar pré-eclâmpsia, está errado. Por quê? Porque pré-eclâmpsia só acontece depois de 20 semanas. Então não marque. Se tiver antes de 20 semanas, não tem como ser pré-eclâmpsia, beleza? No entanto, tem uma exceção que, se ela tiver mola e datiforme ou hidropsia fetal, aí sim você pode considerar pré-eclâmpsia antes das 20 semanas, beleza? Pré-eclâmpsia, a gente está falando agora de pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é o quê?
Quando é diagnosticado hipertensão, hipertensão maior que 140 e maior que 90, ou maior que 90, beleza? Depois de 20 semanas e com proteinúria. Proteinúria você vai diagnosticar como? Ou você faz proteína de 24 horas, na urina de 24 horas, que não se usa mais isso, beleza? Não se usa mais isso. Ou você pode fazer um lap stick, que aí se der uma cruz você repete, e aí se der uma cruz de novo você confirma, ou se der duas cruzes já na primeira você já considera como pré-eclâmpsia. Então pré-eclâmpsia só precisa desses três fatores: ser mais de 20 semanas, ter hipertensão, ou seja, maior que 140 e maior que ou maior que 90, e proteinúria. Pronto. Edema não está mais incluso. O professor ele frisou mais uma vez aqui no áudio. Quais as duas únicas exceções em que você pode ter pré-eclâmpsia menos de 20 semanas? Mola datiforme e hidropsia fetal. Mola datiforme e hidropsia fetal. Beleza? Bem, agora a gente vai entrar nas classificações de pré-eclâmpsia. Só existe três classificações: ou ela é leve, ou ela é grave, ou você tem eclâmpsia. Só isso. Para ser leve, você só pode ter, a paciente só pode ter três coisas: ser mais de 20 semanas, a pressão está maior que 140 ou 90 e ter proteinúria no máximo, duas cruzes no lap stick ou mais de 300 mg na 24 horas. Mas é só isso. Só isso. Bem, agora vamos entrar na grave. O que caracteriza ela como sendo grave? É quando você já tem diagnóstico de leve e basta um sintoma a mais para ser grave. E quais são esses sintomas? Caso a pressão suba para mais de 160 por 110, já considera. No entanto, a pressão pode estar 140 por 90 e ela pode ter proteinúria, que vai mais de 2 gramas na urina de 24 horas ou 3 ou 4 cruzes no lap stick. Creatinina 1.2, passou de 1.2, grave. Plaquetas está abaixo de 100 mil plaquetas, já considera como sendo grave. Tem síndrome HELP. Síndrome HELP é o que? Lembra, cara, síndrome HELP é três coisas. O H é de hemólise, beleza? O P, plaquetas, e a parte do meio são enzimas hepáticas. Então, para ficar mais claro, síndrome HELP é hemólise, enzimas hepáticas elevadas e trombocitopenia ou diminuição das plaquetas. Ela pode também ter muita dor de cabeça. Começou a ter dor de cabeça, escotoma, dor epigástrica, já é grave. Tiver oligúria, começar a urinar pouco, já é grave também. E edema agudo de pulmão, grave. Então a paciente teve uma pressão maior que 140 por 90, teve proteinúria e está há mais de 20 semanas e teve qualquer um desses sintomas que eu acabei de falar, já é grave, nem conversa, mas já é grave. Pronto, e quando é que ela se torna uma eclâmpsia propriamente dito? Quando a paciente convulsiona do tipo tônico-clônica, beleza? Mas aí tá, tem que ter um diagnóstico diferencial, saber se a paciente não tem epilepsia. Porque se ela tiver epilepsia, você tem que saber se foi eclâmpsia ou foi uma manifestação, uma crise epiléptica. Exemplo do próprio professor, ele falou que teve uma vez um paciente que convulsionou não por causa que ela teve eclâmpsia, que ela estava grávida, e convulsionou não por causa da eclâmpsia, mas porque tinha neurocisticercose. Bom, agora a gente vai falar sobre a hipertensão agravada pela gestação. O que é essa hipertensão agravada pela gestação? Eu estava ouvindo aqui e é basicamente o seguinte: pré-eclâmpsia é o que? É a paciente que não era hipertensa, beleza? Não era hipertensa, ficou hipertensa durante a gestação e desenvolveu pré-eclâmpsia. Hipertensão crônica é quando ela era hipertensa antes da gravidez e durante a gravidez também é. Hipertensão agravada pela gestação é como se você juntasse a pré-eclâmpsia junto com a hipertensão crônica. Desse um. É como se ela já fosse hipertensa antes da gestação. Na gestação, essa hipertensão agravou ao ponto de gerar uma pré-eclâmpsia. Entendeu? É basicamente isso. No entanto, tem um diferencial que tudo isso ocorre antes das 20 semanas, beleza? Ou seja, ela é diagnosticada com hipertensão antes das 20 semanas, ela tem proteinúria antes das 20 semanas, ela tem uma pressão
que aumenta muito alta, tipo assim, que exacerba muito rápido antes das 20 semanas, tem trombocitopenia antes das 20 semanas e tem elevação das enzimas hepáticas antes das 20 semanas. Beleza? Então, basicamente, hipertensão agravada pela gestação é uma pré-eclâmpsia que ocorre antes das 20 semanas. O professor está explicando aqui, então eu vou aproveitar isso para dar aquela revisãozinha. Então vamos lá. Hipertensão crônica, o que é? A paciente antes de 20 semanas ou antes de ficar grávida já tem hipertensão. Isso já considera hipertensão crônica. Pré-eclâmpsia é quando a pessoa tem um aumento da pressão a mais de 140 por 90 depois das 20 semanas, beleza? E que tem proteinúria. Pré-eclâmpsia grave é quando ela tem uma leve e aparece qualquer um daqueles sintomas. Mais de 160 por 110, tem proteinúria maior que 2 gramas, ou 3 Lavsticks, tem dor de cabeça, tem escotomas, tem síndrome HELP, beleza. Hipertensão agravada pela gestação, o que é isso? É quando ela tem esses sintomas, sabe? Proteinúria, aumento da pressão, essas coisas, antes das 20 semanas e ela já era hipertensa antes de ficar grávida. Então, antes de 20 semanas, a pressão aumentou, teve proteinúria ou teve qualquer um desses aqui, como trombocitopenia ou elevação das enzimas hepáticas. Qualquer dessas coisas antes de 20 semanas, beleza? Com pressão alta, você já diagnostica como sendo hipertensão agravada pela gestação. E essa hipertensão gestacional é assim, é simplesmente uma paciente que não era diagnosticada com hipertensão, ficou grávida, durante esse período, depois das 20 semanas, ficou com pressão um pouco elevada, mas sem desenvolver proteinúria, beleza? Hipertensão gestacional é depois de 20 semanas, com pressão elevada, mas sem proteinúria, beleza? E aí você tem que diagnosticar duas coisas, ou ela está com hipertensão gestacional, ou ela está com pré-eclâmpsia, sendo que ainda não deu tempo de formar proteinúria na urina. Ainda não deu tempo de ter proteinúria. Basicamente isso. Pessoal, vou abrir aqui a janela. Bem, agora falar a fisiopatologia da pré-eclâmpsia. Vai lá para o slide 21. Vai lá. Pronto, no slide 21, o que é que a gente consegue ver? A gente consegue ver as artérias espiraladas. A gente consegue ver o limite, a divisão entre o endométrio ou decídua e o miométrio. Tranquilo? Essas artérias espiraladas estão parte no miométrio, parte no endométrio. Aí o que acontece? Tem a implantação da placenta e lá pela 8 até 12 semanas acontece a primeira migração trofoblástica, beleza? Que vai acontecer o quê? Ela vai destruir a fibra muscular das artérias espiraladas que estão no endométrio, beleza? Então tá aqui, né, a primeira figurinha. Ela é aquela coisa fininha, destrói e vira um funil na primeira migração. Na segunda migração, essas células vão destruir também a musculatura lisa das artérias espiraladas, chegando até o miométrio. Esse é o normal. E aí vai acontecer o quê? Vai criar um mecanismo de alto fluxo e baixa resistência. Isso quer dizer o quê? Que passa muito sangue e não oferece resistência alguma. No entanto, na pré-eclâmpsia, o que acontece? Na pré-eclâmpsia tem um erro, um problema, ou seja, não acontece lá para 16ª até a 20ª semana, ocorre a segunda migração trofolástica. O que acontece na pré-eclâmpsia? Isso não acontece. Como não acontece, não ocorre essa abertura das artérias espiraladas. Elas continuam funiladas. E aí o que acontece? Em vez de ser um sistema de alto fluxo e baixa resistência, fica um sistema de alto fluxo e alta resistência. E acontece o quê? Isquemia fetal. E como uma resposta a essa isquemia fetal, o que é que o corpo faz? Ele cria um tipo de... Como é que eu posso dizer? Não, tipo assim, uma vasoconstricção geral, sistêmica. Então todo o corpo da paciente fica com uma vasoconstricção para tentar mandar sangue lá para o feto. E aí é por isso que essa gestação é tão complicada, porque não é só na placenta ou no útero que tem uma vasoconstricção, é no corpo inteiro. Bem, outra coisa que ele falou com relação a isso, o que foi? Como tem essa vasoconstricção e aí as hemácias elas são empurradas, são socadas dentro do vaso com muita força,
O que é que acontece? Pode ter uma modificação da estrutura das hemácias, criando esquizócitos e equinócitos. Esquizócitos e equinócitos. Beleza? Que é aqui que você pode ver no slide 26. Que é aqueles hemácias toda coisada, e o que acontece? Nessa forma que eles estão, eles não carregam bem oxigênio. Então imagina, a paciente está com uma vasoconstricção generalizada por causa de uma isquemia que tem no feto, e ainda assim, por causa dessa vasoconstricção, o que acontece? As hemácias estão sendo tudo esmagadas e piorando o quadro de isquemia fetal. Isso, ou seja, é uma coisa que quando chega a ter pré-eclâmpsia e aí vai para convulsão, dificilmente uma coisa regride. Porque como é que regride um negócio desse? Não regride. Bem, essa parte aqui da fisiopatologia o professor deu uma viajada massa, velho, que eu não entendi foi nada, velho. Mas enfim, se você pegar esse slide do 28, você já entende basicamente o que ele falou, certo? No final de tudo, vai dar uma disfunção endotelial, que é aqui logo no finalzinho. E essa disfunção endotelial vai gerar três coisas: vasoespasmo, permeabilidade capilar e ativação de coagulação. O vasoespasmo, vaso, né, sanguíneo, espasmo, contração, vai causar o que? Hipertensão, descolamento precoce da placenta, que a gente já estudou, certo? Que é que esse vídeo eu estou gravando depois que eu fiz o vídeo de hemorragia na segunda metade da gestação. E a gente viu lá que um dos fatores de risco para descolamento prematuro de placenta era pré-eclâmpsia, beleza? Então aqui, ó, vasoespasmo, hipertensão, descolamento, convulsão, beleza? Por quê? Sei lá, por que isso? Oligúria, que aí faz sentido, né? Vasoespasmo, não chega sangue direito no rim. Isquemia hepática, por quê? Porque não chega sangue no rim, então tranquilo. Permeabilidade capilar, isso aí é tranquilo. Permeabilidade capilar, o quê? O capilar, certo? Tem uma permeabilidade, está aumentado, por quê? Porque diminui plaqueia, diminui um bocado de coisa, ou seja, enfim, o que você precisa saber é que está passando mais coisa ali para aquele capilar. Então vai dar edema, vai dar proteinúria, né, nos capilares lá do glomérulo, e vai dar também hemoconcentração. Confesso que isso aí eu falei não fez muito sentido na minha cabeça não. Se você souber, você acaba me explicando. E o terceiro, que é a ativação de coagulação. Se ativa a coagulação, plaquetas estão sendo usadas. Se plaquetas estão sendo usadas, o nível de plaquetas no sangue vai diminuir, gerando a plaquetopenia ou trombocitopenia, que é um dos fatores para ter síndrome de HELLP. Pronto, é basicamente isso. Ele passou acho que uns 5 minutos falando, mas é basicamente isso. Bem galera, o sol tá se pondo, espero que esteja dando pra me ver ainda. Eu botei um abaixo ali, dá até pra ver ali atrás. Espero que esteja dando pra me ver. Enfim, com relação à prevenção da pré-eclâmpsia, tem como prevenir pré-eclâmpsia? Não tem, beleza? Tem como predizer, ou seja, você saber quais são os fatores que indicam que a pessoa vai ter pré-eclâmpsia. E também tem como você prevenir alguns sintomas, algumas complicações da pré-eclâmpsia. Mas a pré-eclâmpsia em si, não. Bem, fatores de risco para pré-eclâmpsia. O que é que a gente pode fazer aqui? Pode classificar como sendo isso. Primipaternidade, ou seja, o primeiro filho que você tem com aquele homem. Se você tem história de pré-eclâmpsia ou em gestações passadas ou na família. Gestação gemelar. Gestação após reprodução assistida, ou seja, inseminação artificial. Isso acontece muito, também é quase o mesmo critério que usa no caso de primipaternidade. Se você tem idade maior de 40 anos, é obesa ou tem qualquer uma dessas doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doença vascular. Se você teve uma pressão sistólica, diastólica maior que 80, beleza? Na primeiro trimestre. Então tudo isso são fatores de risco que você pode, que quando a pessoa tem, você já fica meio de olho aberto para saber, observando ela, porque pode ser que ela tenha. Então você já avisa a paciente, ó, se acontecer isso, sentir isso, venha para cá, porque é importante. Nesse slide 36 é bem interessante, que é a predição de pré-eclâmpsia por Doppler, por ultrassom Doppler. O que acontece? Na gestação normal, que você vê que está aqui em cima, é aquela coisa, tem os pulsos e ela sobe e desce uma onda bem constante. Aqui está indicando o quê? Que tem alto fluxo e baixa resistência. Alto fluxo e baixa resistência, ou seja, teve migração, segunda onda de migração trofoplástica. Já no de baixo, ó como é que você vê? É aquela coisa, vem, empacou, subiu, desceu, vem, empacou, subiu, desceu. Então quer dizer que não está tendo
baixa resistência. Tem alto fluxo ainda, porque sobe muito, mas está tendo alta resistência, que você vê que o fluxo não é que... Enfim, aqui indica que tem alto fluxo e alta resistência. E aqui, mas aqui não diz que ela tem pré-eclâmpsia ou assegura que ela vai ter pré-eclâmpsia. Aqui está dizendo apenas que a possibilidade dela ter pré-eclâmpsia é alta porque não teve a segunda onda de migração trofoblástica. Tranquilo? Bem, agora a gente chegou aqui. Quais são os exames que a gente pede numa paciente com pré-eclâmpsia? É simples, é só você pensar. O que é que caracteriza uma pré-eclâmpsia? Leve e agora grave. É aquela coisa, proteinúria, não sei o que, baixa plaqueta, enfim, tem aquela coisa toda. Você vai pedir justamente isso. Vai pedir um hemograma com contagem de plaqueta, porque espera-se que a plaqueta esteja baixa. Você vai pedir um esfregaço sanguíneo periférico para ver o que? Esquizontes e equinócitos. TGO e TGP, porque vai ter agressão no fígado, por isquemia. Bilirrubinas totais e fracionadas. Por quê? Porque como está tendo aquela esquizontes e equinócitos, vai ter uma hemólise maior que caracteriza também uma síndrome HELP. Desidrogenase láctea, ele não falou, a gente está no slide 39. Ureia e creatinina, por quê? Isquemia, coisa o rim, tá tendo problema lá, enfim, ver se não tem acometimento no rim, como é que tá. Ácido úrico, não lembro o que foi que ele falou. Sumário de urina é interessante por quê? Para saber também se está tendo proteinúria, aquelas coisas, né? Como a gente precisa saber. E proteína de 24 horas que acho que não se pede tanto, mas enfim. O professor falou aqui, antes que eu esqueça. A gente entrou no tratamento, beleza? A gente está em tratamento da pré-eclâmpsia. E o que é que você faz? Primeiro, quais são os medicamentos que você usa? Você tem metildopa para manutenção e hidralazina para crise hipertensiva, beleza? Crise, hidralazina. Manutenção, metildopa. Quando é que você usa? Quando a pressão está maior ou igual a 150 por 100. Aí você faz o que? Você usa metildopa, 250 mg 3 vezes ao dia. Pera aí, galera, que eu acabei de fechar o áudio aqui. Pera aí. Bem, ele falou uma coisa importante aqui. Só para salientar, quando eu falei 250 mg 3 vezes ao dia, é 250 mg de 8 em 8 horas. Então, cada dose tem 250 mg. Por que isso? Porque o mínimo para ter efeito é 750 mg. Qualquer valor abaixo desse não surte efeito nenhum no controle da pressão na pré-eclâmpsia, beleza? Então, o que acontece? Você pode usar isso. E você vai aumentando a dose. 250, 3 vezes ao dia, de 8 em 8, né? Juntando a 750, você vai aumentando. Juntando aí deu 750. Aí depois você aumentou para um total de 1 miligrama. 1,5 miligrama. Se você chegou em 2 miligramas, o máximo é 3. Mas se você chegou em 2, você já tem que associar com outro, que é o Pindolol. Eu acho que não tem aqui no slide, mas ele falou na aula. É o Pindolol. Que o Pindolol você pode ir até 30 miligramas por dia. Tranquilo? Então é isso. Mínimo 750 ou 250 em 3 vezes de 8 a 8 horas de metildopa. Quando chegou em 2% e não controlou a pressão, você associa com Pindolol, podendo chegar a uma dose máxima de 30 miligramas. E na crise hipertensiva, hidralazina. E aí, se você juntar os dois, metildopa com o Pindolol, e não resolveu, o melhor, o mais indicado é você resolver a gestação dela. Porque você já vê que tá desenrolando por uma coisa meio que sem volta. Lembrar que nunca usar ECA, inibidor da enzima conversora de angiotensina. Nunca usar ECA, nunca. Contraindicação absoluta, não é que é possível, não, absoluta. O paciente falou aqui que você pode usar, o professor falou aqui também que você pode usar uma dose entre 80 e 100 mg de AS, que não melhora o quadro da paciente, mas melhora o quadro do feto. Bem, aqui no 48, no slide 48, tem um fluxograma que eu vou passar bem ligeirinho. Tem lá, idade gestacional, beleza? Tem o pré-termo e o termo. Se ele for pré-termo, você lembra, leve, é leve, pré-eclâmpsia leve. No pré-termo, você faz o pré-natal, você avalia, né, como é que está a paciente, como é que está o bebê. E se for termo, você já faz o parto, não tem por que esperar mais, beleza? Você faz a avaliação materna e a avaliação fetal. Se as avaliações, tanto materna e fetal, estiverem estáveis, você faz o pré-natal e compromisso materno-fetal. E aí você toma mais cuidado com o paciente.
Se não, se ela tiver a condições maternas ou fetais estiverem estáveis, aí você interna. Estratégia não farmacológica, o que você faz? Lembrando que isso é a pré-eclâmpsia leve. O que você faz? A alimentação é normossódica, não é hipossódica. Tudo bem, ela tem hipertensão? Tem, mas ela também tem desidratação. Beleza? Então você não pode dar hipossódica, você tem que fazer normossódica. Suplementação dietética, porque ela está precisando, está perdendo proteína, essas coisas. E repouso em decúbito lateral esquerdo, para descomprimir a veia cava e não piorar o quadro dela. Estratégia farmacológica, diurético você não usa. A única coisa que você usa diurético é se tiver edema agudo do pulmão e tiver insuficiência renal, você usa furosemida. Antihipertensivo já falou, que é metildopa e hidralazina. Baixas doses de AS já falou, para melhorar o feto. E suplementação de cálcio, porque mulher grávida precisa de cálcio. Ainda falando de pré-eclâmpsia leve, tudo bem. Se você for fazer o parto, qual é a indicação que você faz? Parto cesariano ou vaginal? Você pode fazer vaginal, porque ela está com pré-eclâmpsia leve, não quer dizer que esteja ser necessariamente cesariana. Obviamente, se tiver prematuro, aí você vê se tem como fazer parto vaginal. Se não tiver, você faz cesariana, mas prioritariamente parto vaginal, porque a pré-eclâmpsia leve não inviabiliza parto vaginal. Bem, tem aqui um fluxograma, agora entrando em pré-eclâmpsia grave. O que você faz? Pré-eclâmpsia grave sempre interna. Beleza? É que nem o professor falou o lance lá do leite. Você fica observando o leite fervendo, em qualquer momento ela pode transbordar. Então, leve, você pode ser que você deixe de lado, beleza? Em casa. Se você faz a avaliação, tá tudo bem. Você pode ir em casa ou internar. Mas já grave, você sempre interna. Então, beleza. Antes de 35 semanas, o que é que você faz? Você vê a paciente e o feto. Se tiver assintomático, você está internado, já está internado. Se tiver assintomático, você faz sulfato de magnésio, hidratação, hipotensor, laboratório, exame laboratório e conduta conservadora. Você deixa lá no canto quieto. Se tiver mais de 35 semanas, você faz essas mesmas coisas, sulfato, hipotensor, hidratação e laboratório, interrupção da gestação e também vai pelo parto vaginal. Grave também não é necessário você fazer cesárea. No entanto, se ela tiver menos de 35 semanas e tiver algum dos sintomas, seja síndrome de HELLP, seja sintoma, alteração clínica, laboratorial, você já parte como sendo para resolver a gravidez, beleza? Tem dois fluxogramas, se você falar no slide 51, tem dois fluxogramas, né? O assintomático, ou a menos de 35 semanas, mais de 35. Mais de 35 resolve, menos de 35 observa. Mas se menos de 35 tiver sintoma, passa para esse lado e você resolve a gravidez também para o obstétrico. Observação. Em pré-eclâmpsia leve, você vai tentar fazer a pressão da paciente voltar ao normal. Tipo, tá 14/9, bota 12/8. Beleza? Você volta para o normal. Mas já se tiver em pré-eclâmpsia grave, lá para 160/9, 200 por alguma coisa, você não vai puxar para 12/8, por favor. Porque se você fizer isso de uma forma abrupta, você vai trazer isquemia tanto para a mãe como para o feto. E aí piorar tudo, matar o feto e enfim, acabou a gestação. Então você tem que ir aos poucos, diminuindo 20% do valor aos poucos, devagarzinho. Tá em 210, baixa para 200, para depois baixar para 180, entendeu? Cada descida você espera estabilizar. Desceu, estabiliza, desceu, estabiliza, desceu, estabiliza aos pouquinhos. Se tiver muito grave e não está melhorando com nada, você usa o nitroprusiato de sódio. Isso aí como é que posso dizer? Em último caso, entendeu? Que aí é por gotejamento. Você deixa gotejando, e aí vai baixando aos poucos. Como anticonvulsivante, como profilaxia para convulsão, você usa sulfato de magnésio, beleza? Mas é aquela coisa, sulfato de magnésio é uma coisa que você usa com bastante cautela, porque ele pode, se ele tiver em overdose da toxicidade, ele dá efeitos adversos muito perigosos. Então, se você for aqui no slide 56, você vê que de 7 a 9 diminui o reflexo patelar. De 9 a 10, abolição dos reflexos, de não tem mais reflexo. De 10 a 12, depressão respiratória, ou seja, a respiração fica bem calminha, bem branda. De 13 a 15, tem parada respiratória. Então, se você for ver, o limite é 13. O limite, assim, não o limite que você vai usar, obviamente, mas, tipo assim, 13 é, assim, o limite da morte. Aqui tá vivo, a partir de 13 já tem risco de morrer e pronto, acabou. Parada respiratória.
e passou de 25, parada cardíaca sem nem conversa. Lembrando que o antídoto do sulfato de magnésio é o gluconato de cálcio. Então sempre que tem um paciente que está na veia, sendo gotejando lá sulfato de magnésio, sempre tem que ter gluconato de cálcio do lado. Porque se tiver uma toxicidade, alguma overdose, você tem que chegar com um antídoto, senão o paciente morre primeiro de parada respiratória e se sobreviver tem a parada cardíaca. Existem esquemas já pré-estabelecidos para você usar o sulfato de magnésio. Existe dois, Zuspan e Pripyat. Só que o que é usado lá no São Lucas, que a gente está aprendendo, é o de Zuspan. Qual é a única situação em que você usa esse esquema aqui de Pripyat? É quando quando tem uma paciente com pré-eclâmpsia lá numa cidade lá longe, beleza? Que está com pré-eclâmpsia grave, você precisou usar sulfato de magnésio nela e você tem que transportar ela até um centro mais especializado. Você não vai botar sulfato de magnésio na veia, porque vai que a pessoa abre lá o soro e é o sulfato de uma vez. Você não pode fazer isso. Então o que você faz? Você bota intramuscular, porque intramuscular ele vai soltando aos poucos, entendeu? E ele não tem risco de você ter toxicidade por sulfato de magnésio. Então vai soltando aos poucos, vai controlando até você chegar na cidade, né? Na cidade, sem ter risco de toxicidade. Então, como é o esquema do Zuspan? Pega 6 gramas, na verdade, pega 6 gramas de sulfato de magnésio 10% e bota num soro de 200 ml e deixa correndo lentamente. E aí, depois de manutenção, você bota 1 grama por hora a cada 24 horas, beleza? E uma coisa que é importante, você tem que sempre estar avaliando reflexo, diurese e respiração. Por quê? Porque esses são os sintomas que vão caindo conforme a paciente vai tendo toxicidade. Está diminuindo o reflexo e está diminuindo a frequência respiratória, então você já está vendo que está tendo um certo grau de toxicidade. Você já vai debreando, diminuindo um pouquinho a dose. Lembrando do gluconato de cálcio, que tem que estar sempre perto, 10 mg a 10%. Sempre quando o bebê vai nascer prematuro, beleza? Porque você vai ter que interromper a gravidez antes do tempo certo. É sempre importante fazer corticóide e fazer surfactante, para que o pulmão dele desenvolva e não tenha nenhum problema respiratório ou nenhuma angústia respiratória quando nasce. Pronto, agora a gente vai entrar em eclâmpsia, tá já acabando. Resiste, cara, resiste, tá já acabando. Primeira coisa que você observa no paciente com eclâmpsia é a respiração. Ou um pré-eclâmpsia, na verdade. A conduta é o que? Dá suporte à vida, ABC, beleza? Se tem respiração, se as vias aéreas estão leves, se está respirando e se tem circulação. Você faz um tratamento anticonvulsivante com sulfato de magnésio, avaliação clínica, obstétrica, tratamento da hipotensão, estabilização do quadro clínico, propedêutico laboratório e resolução da gravidez. A resolução da gravidez você não faz imediatamente logo após, você estabiliza, passa 3 horas e aí resolve. Por quê? Porque durante a convulsão você tem uma hipoglicemia fetal e aí piora o prognóstico do bebê quando ele está nascendo, beleza? Então é bom estabilizar por umas 3 horas para depois fazer o parto. Se a pessoa já está em eclâmpsia, não é pré-eclâmpsia grave, é eclâmpsia já. O que você faz? Você faz um ataque de 6, depois de 1 hora. Depois de 1 hora você faz um ataque da metade da dose, de 3, e depois deixa de 1 grama por hora. Coisa importante, quando a pessoa estiver com eclâmpsia, você analisa se apalpa o útero. Se o útero estiver duro, você já desconfia que teve descolamento prematuro de placenta, teve um hematoma retroplacentário e teve hemorragia de Cavalier. Enfim, que o útero tem hematoma dentro, fica escuro e fica endurecido. E aí piora a situação toda. Para você entender por que se chama síndrome HELP com 2 L's, você vem aqui no slide 72 que ele explica. H de hemólise, L de Elevated Liver Enzyme e LP é de Low Platelet. Não sei como é que se fala. Se teve uma HELP síndrome, você resolve a gestação. Bem, galera, então acabou!